Veja o que o Léo Moura disse sobre o Emerson Royal. Entender. E ele tá sendo um deles. Eu acho que desde quando chegou tem sido pressionado demais e não tem conseguido dar a resposta à altura. Então isso também vai muito pelos laterais também já passou ali, né? Então a cobrança é grande. Mesma coisa ali, né? Camisa 10, todos os camisa 10 da época que eu joguei ali sempre sofreram essa pressão. Uns resolveram, outros não. Então isso vai sempre existir. E jogar no Flamengo é diferente. Então quando a torcida pressiona, se o cara não tiver personalidade e ter coragem pra jogar, difícil, o cara não joga. O cara mesmo, sente né, cara? muito. É dos times que você passou, assim, é o mais difícil nesse sentido, assim, cara, jogar com essa pressão. Porque é pressão diária. É todo dia. Ganhou, tem pressão, perdeu, pressão mais ainda. Isso. Foi campeão, no outro dia se perder, é pressão. Então, assim, o Flamengo é diferente. É isso aí, Flamengo é diferente. O que vocês acharam dessa fala do Léo Moura? Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E lógico, a gente vai falar hoje sobre Flamengo versus Sampaio Corrêa, partida decisiva pelo Campeonato Carioca. Em relação ao Gerson, respira que não é de graça. Justiça intima o jogador em relação ao processo movido pelo Flamengo, que gira em torno de 43 milhões de reais. Sobre a Betano, sim, a gente pode perder esse patrocinador que paga mais de 268 milhões de reais anualmente para o rubro-negro. E sobre a CBF, mudanças profundas à vista, tanto no número de clubes que disputam a Série A, quanto também no número de clubes rebaixados. Essas e outras você se encontra agora na Flageral TV. E, por favor, deixe o seu like, que é importantíssimo para a continuidade da Flageral. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. E, rapaziada, agora apenas uma curtinha para tentar explicar para os senhores a possibilidade da saída da Betano do Flamengo, um patrocinador que traz aos cofres do clube em torno de 270 milhões de reais por ano. A situação, galera, é a seguinte: a lei ainda não foi completamente aprovada, ela precisa de algumas etapas. A primeira etapa já ganhou o ok em relação aos senadores. Agora ela vai passar para uma outra etapa ainda na parte dos senadores. E caso seja aprovada, ela vai para a última situação em relação à Câmara dos Deputados, tá? Essa lei tem o número de 3563, na verdade o projeto de lei é o 3563/2024. E ele visa extinguir qualquer tipo de patrocínio em relação a clubes, a transmissões e também a influenciadores, né? Afetando muito o bolso de todos esses setores diferentes, ok? O projeto de lei ainda não foi aprovado, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O detalhamento de lei revela uma tentativa na proibição de qualquer forma de patrocínio a equipes, atletas, árbitros e até entidades organizadoras de campeonato. A proibição se estende à publicidade em veículos de comunicação tradicional como TV e rádio e atinge o ambiente digital, vetando o uso de influenciadores para promoções dessas plataformas. Rapaziada, o bolso de muita gente vai sangrar, né? Vai chorar se essa lei for aprovada, ok? E caso a lei seja sancionada de forma integral, gigantes como o Flamengo terão que romper os seus contratos bilionários e buscar, em tempo recorde, novos setores dispostos a investir cifras tão altas no esporte brasileiro. Galera, vou mais a fundo nessa situação aqui, ó. Acredito eu que, se essa lei for aprovada, os clubes não terão mais o poder financeiro que tem hoje em dia. O Flamengo, caso perca, vai perder 270 milhões, mas com certeza, pela grandeza do Flamengo, o Flamengo consegue fechar um acordo aí de 100 milhões, 150 milhões. O bolso vai sangrar, mas não vai sangrar tanto quanto dos outros clubes. Tem clube aí que pode acabar indo à falência com a saída dessas bets. É isso, queria saber a opinião de vocês. Ainda não foi aprovada a lei e, caso realmente ela seja aprovada, a gente terá que correr na parte do marketing, arranjar esse outro patrocinador, mas conforme eu já falei, o Flamengo tem total capacidade para isso agora. E as emissoras têm capacidade de se reerguer após a saída das bets? Os influenciadores têm condições?
porque tem muita gente que vive apenas desses patrocínios. Sua opinião é importante, coloque ela aqui embaixo. É uma boa essa lei para preservar a saúde mental dos brasileiros? Ou vocês acham que esse vício já acabou rompendo essa fronteira de patrocínios, de visibilidade e acaba não tendo muito efeito caso essa lei seja aprovada? Sua opinião é importante, coloque ela aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, não é só dentro de campo que a situação tá ruim para esse cidadão aqui, ó, pro Gerson, que saiu do Flamengo, largou o contrato, né, abandonou, rompeu o contrato, foi pra Rússia e logo depois voltou ao Brasil, né. O pai dele, Marcão, gosta de falar, respira que é de graça, mas a situação é a seguinte: a justiça intimou o Gerson em relação a esse processo que o Flamengo move, pedindo em torno de 43 milhões de reais por causa do rompimento unilateral. Então, o Gerson, além de estar sofrendo dentro de campo, vai sofrer também, a princípio, no bolso, porque o Flamengo fez a parte dele. Redigiu um contrato, o jogador assinou, o Flamengo assinou também, e nesse contrato mostrava: caso alguma parte ali rompa o contrato de forma unilateral, terá que pagar em torno de 43 milhões de reais referente aos direitos de imagem. Isso está no contrato. Foi pago isso quando ele saiu do Flamengo? Não. Então o Flamengo está buscando a justiça em relação a isso, com razão, e provavelmente a justiça ela dê ganho de causa ao rubro-negro. Mas é aquilo, né, galera? Tem gente que prefere escolher o dinheiro do que a felicidade. Estava feliz jogando aqui no Flamengo, iria ter ganho tudo no ano passado, mas preferiu olhar somente para a parte financeira e agora está de volta ao Brasil, está no Cruzeiro, mas não ganha uma partida. Quem está feliz com isso tudo é ele, ó, o Marcão, que está comendo até dizer chega no camarote exclusivo que ele tem lá no Cruzeiro. Então é isso, resumidamente, apenas uma curtinha aqui para a gente falar sobre essa situação do Gerson e provavelmente desse grande aporte financeiro no bolso rubro-negro. Partida decisiva hoje do rubro-negro. O Flamengo precisa de algumas situações para poder passar para a próxima fase do Campeonato Carioca. Já já eu passo essas situações para vocês. Mas é o seguinte: o jogo começa às 9 horas da noite, com transmissão do Premier, do Sport TV e também da GE TV no YouTube. Então, quem quiser assistir essa partida já sabe que até na internet terá de forma gratuita essa transmissão. O Flamengo tem uma difícil missão, e não é vencer o Sampaio Corrêa, apesar de que às vezes a gente acha que a partida vai ser fácil para o Flamengo e acaba tomando contornos dramáticos, mas sim em relação ao Flamengo torcer para os outros jogos, né? Tem que torcer contra o Madureira, contra o Boa Vista, contra o Nova Iguaçu, e já já eu passo para vocês essas nuances que farão o Flamengo conseguir êxito nesse Campeonato Carioca para poder chegar inteiro nas quartas de final. Vamos lá para a provável escalação do Flamengo, lembrando que o Flamengo ele precisa tirar uma diferença de gols caso o Nova Iguaçu consiga êxito no seu jogo. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, lateral direito Varela, lateral esquerdo Ayrton Lucas, na zaga Léo Pereira ao lado do Léo Ortiz. Eu colocaria o Vitão como titular no lugar do Léo Ortiz, até o Léo Ortiz conseguir uma melhora física, né? Porque a gente tá vendo alguns jogadores um pouco aquém em relação a esse quesito. No meio de campo, Eric Pulgar, ao lado de Jorginho e Arrascaeta. Eu não entraria com Jorginho, entraria com Everton Araújo. A opinião de vocês é importante. Se vocês quiserem substituir algum desses jogadores, coloca aqui embaixo do vídeo, ok? Em relação ao ataque, Samuel Lino, Lucas Paquetá e Pedro. Ok? Essa aqui é a formação, a escalação divulgada pelo Globo Esporte. Eu, no lugar do Samuel Lino, colocaria o Everton Cebolinha. Em relação ao Lucas Paquetá, ele precisa ganhar ritmo de jogo e uma partida contra o Sampaio Corrêa, eu acho que tá tranquilo de botar ele ali iniciando a partida, né? Ele já tá há muito tempo sem jogar recorrentemente, então ele precisa ganhar esse ritmo de jogo. Esse é o provável Flamengo nessa partida. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no que o Flamengo precisa para conseguir passar de fase. No jogo do Madureira, necessariamente ele tem que perder para o Volta Redonda e o Flamengo precisa tirar 3 gols de saldo. Em relação ao Boa Vista, necessariamente ele tem que perder do Bangu em Moça Bonita e o Flamengo precisa tirar 2 gols de saldo. Acredito eu que esse seja o cenário com a realidade mais próxima, e o Nova Iguaçu tem que tropeçar diante da Portuguesa, empatar ou perder, sendo que a Portuguesa tá mal das pernas nesse Carioca. São esses os quadros para a gente poder passar para a próxima fase, e o meu palpite para Flamengo e Sampaio Corrêa é 2-0 o time do Flamengo, e o Flamengo conseguindo passar para a próxima fase para a gente não ter que disputar esse quadrangular da morte.
Rapaziada, agora para falar algumas mudanças aqui da CBF que ela pretende implementar no futebol brasileiro em relação a gramado, a número de estrangeiros e principalmente o que está mais na porta é essa situação do acesso da segunda para a primeira divisão e a diminuição tanto do calendário brasileiro quanto dos clubes em relação ao Brasileirão. Vamos lá falar primeiramente sobre os clubes do Brasileirão. O que pretende essa proposta da CBF é diminuir de 20 para 18 clubes em relação à primeira divisão. Então, o calendário seria menor, até porque já está muito inflado esse calendário, e sobre clubes para descerem para a segunda divisão, diminuiria de 4 para 3 clubes, sendo que o 18º jogaria uma partida decisiva contra o terceiro colocado da segunda divisão. Então, ao meu ver, dificulta e muito o acesso dos clubes da segunda divisão para a primeira divisão. Uma outra situação é em relação ao gramado, uma padronização está sendo vista com bons olhos pela CBF em relação aos gramados, e bota em xeque também a utilização de grama sintética, aquele famoso gramado de plástico que esquenta praticamente o dobro do que um gramado natural. Em relação ao número de estrangeiros, e isso sim impactaria diretamente no rubro-negro carioca, até porque a gente tem diversos excelentes jogadores de outros países e caso o número de estrangeiros ele diminua, isso impactará no elenco do Flamengo. Em relação às mudanças, é isso, né? Muito embrionário essa situação do número de estrangeiros e também do gramado, mas já está bem avançada essa situação sobre a diminuição de clubes na primeira divisão e diminuição também de clubes rebaixados para a segunda divisão. Vocês acham justas essas propostas? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que vocês tenham um sábado abençoado e que amanhã a gente já esteja classificado para a próxima fase do Cariocão 2026.